Daniel, capítulo 1, por favor, abra lá. Daniel, capítulo 1, versículo 21. Apenas o versículo 21. Daniel, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler juntos? Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Daniel o quê? Vamos ler juntos? Daniel continuou até... Irmãos, eu tenho pensado nessa parte. Por que algumas pessoas não continuam? O texto diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Continuou. Veja só, irmãos. Daniel passou pelo reinado de Nabucodonosor. Não foi fácil. Foi? O rei proibiu eles de comer outras comidas, tinha que ser as finas iguarias do rei. Mudou o nome de Daniel, né? Eles tinham que aprender toda a cultura dos caldeus, a língua. Eram, segundo o que a gente lê na palavra, eles se transformaram em eunucos, castrados, porque quem chefiava eles, diz o texto que era Aspenaz, chefe dos eunucos. Se era o chefe dos eunucos e ele chefiava Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, é porque eles se transformaram em eunucos. Foi fácil? Foi fácil viver no reinado de Nabucodonosor? Mas Daniel continuou. Aí veio Belsazar. Beltesazar era o filho de Nabucodonosor, aquele que se embriagou, fez uma festa para 1000 e trouxeram os utensílios do templo. E a palavra do Senhor diz que Daniel foi lá e interpretou até o sonho, a visão da escritura que estava lá na parede. O rei morreu, passa Nabucodonosor, passa Beltesazar, depois vem Dario, Daniel continua. Depois vem Ciro, Daniel continua. O texto então diz, Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Continuou. Que expressão maravilhosa sobre Daniel. Continuou. Irmãos, algumas pessoas não continuam. Começam, mas não continuam. Tem gente que começa na escola dominical, mas não continua. Tem gente que começa no culto de oração, mas não continua. Tem gente que começa a ler a Bíblia, mas não continua. Tem gente que não continua, não dá continuidade à vida. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. O que eu observei é que quando Daniel chegou no reinado de Ciro, ele já tinha mais de 80 anos. Sabe por quê? É no reinado de Ciro que Daniel descobre os 70 anos de cativeiro. E Daniel, quando foi para a Babilônia, ele tinha mais ou menos 16 a 17 anos. Soma comigo. 70 anos de cativeiro, mais 17 anos, 87 anos. E o texto diz que Daniel continuou idoso e ainda continuava. Nós precisamos continuar, irmãos. Nós não podemos ser dos que retrocedem, dos que desistem. Nós temos que avançar, nós temos que continuar como igreja. A escola dominical tem que continuar, culto de oração tem que continuar, os cultos têm que continuar, a igreja tem que continuar, a igreja tem que avançar. O texto diz que Daniel continuou. Mas há quatro palavras que eu quero deixar registrado aqui sobre Daniel. Primeiro, fidelidade. Segundo, coragem. Terceiro, ousadia. Quarto, esforço. Vou repetir. Primeiro, fidelidade. O texto diz, quando nós lemos a palavra,
no versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Fidelidade. Ele decidiu não se contaminar porque ele era fiel. Ele não estava em Israel, não estava em Jerusalém, estava onde? Na Babilônia. Daniel decidiu ser fiel. Irmão, sabe quem é que continua? Quem decide ser fiel. Hoje tem um negócio, os pregadores falando assim, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Agora, só o dízimo que é do Antigo Testamento, só. Tem um bocado de coisa do Antigo Testamento que eles aprovam. Agora, quando chega no dízimo, aí os que são infiéis, que gostam de ouvir isso, é isso aí, pastor, é isso mesmo. Aí gosta do pregador que diz isso. Não. Irmãos, Daniel estava na Babilônia e era fiel ao Senhor. Decidiu ser fiel a Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Fiel. Amém? Decidiu. Sabe por que Daniel continuou? Porque ele era fiel. Fidelidade. Nós estamos trabalhando o que aí? Que não negocia princípios. Nós não podemos negociar princípios. E Daniel sabia que aquelas comidas eram sacrificadas aos deuses e é por isso que ele não quis comer aquela comida. Primeiro, fidelidade. Segundo, coragem. Ele procurou Aspenaz, chefe dos eunucos, e disse para ele que não queria comer das finas iguarias dos reis. Veja a coragem. Não vamos comer desta comida. E diz o texto que Aspenaz, o chefe dos eunucos, ficou com medo. Com medo de quem? Do seu senhor Nabucodonosor, contrariar Nabucodonosor. Irmãos, Daniel estava dizendo, nós não vamos comer desta comida. Veja a coragem. Nabucodonosor determinou. E Daniel disse, nós não vamos comer. Irmãos, contrariar Nabucodonosor é preciso ter coragem. Primeiro, fidelidade. Segundo, coragem. Para continuar, a gente precisa ter coragem. Não é petulância. Não é arrogância, não é soberba, é fazer o que é certo. Isso é coragem. E Daniel estava fazendo o que é certo. Coragem. Outra coisa é ousadia. O texto diz que além de Daniel procurar o chefe dos eunucos, versículo 11 diz, então disse Daniel, parece que o microfone mudou aqui, irmão. Não? Está meio... Não mudou, não? Ou então algum problema que aconteceu. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. O texto está falando de ousadia. Ele foi ousado. Ele chega para o chefe da cozinha e diz, experimenta 10 dias. Veja a ousadia. Irmãos, em 10 dias, e veja. Irmãos, legumes, verduras, é para quem está fazendo dieta, para emagrecer. E aqui, eles vão fazer essa dieta aqui para ficar mais robusto. Legumes, como é que pode isso? Veja a ousadia, experimenta 10 dias. Verso 13, então se veja diante de ti a nossa aparência e a todos os jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, até com os seus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência estava melhor, ou era melhor. Está vendo aí, irmãos? Ousadia em 10 dias. 10 dias apenas. Ousadia. Quem quer continuar precisa ser ousado. Fidelidade, coragem e ousadia. Quarto, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu a eles o quê? Conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Toda cultura. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos
do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Esforço. Irmãos, eles se aprofundaram. Buscaram conhecimento. 3 anos estudando para comparecer na presença de Nabucodonosor. E quando eles foram avaliados por Nabucodonosor, eram 10 vezes mais doutos. Tinham mais conhecimento do que os outros. Se aprofundaram, eles leram, procuraram conhecimento. Esforço. Temos que nos esforçar também. Quer continuar? Sabe por que Daniel continuou? Porque ele foi esforçado. Eu já disse aqui para a igreja sobre o doutor Falcão. Ele tinha 2 irmãos e a mãe dizia assim: meu filho, o teu irmão mais velho é muito inteligente. O teu segundo irmão é inteligente. Mas você é esforçado. Esforço. Irmãos, se nós não formos esforçados, não daremos continuidade. A igreja, os membros da terceira igreja precisam ser crentes esforçados. Senão não tem continuidade. Imagine se cada crente resolver não vir para a escola dominical. Não houver esforço da nossa parte, a escola dominical se acaba. Se não houver esforço para vir para o culto de oração se acaba. Se não houver esforço para vir no culto domingo à noite, porque está chovendo, porque está fazendo frio, está fazendo calor, tudo pode ser uma desculpa. Eles passaram 3 anos estudando toda a cultura do Egito, dos caldeus. Esforço. Se você não tivesse se esforçado, você não estaria hoje na escola dominical. Você passou uma semana de trabalho, não sei o que pode ter acontecido esta semana, mas graças a Deus que os irmãos se esforçaram e vieram. Esforço. E o texto diz: Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Será que nós vamos continuar, irmãos? Fidelidade. Repita comigo as 4 palavras. Fidelidade, coragem, ousadia e esforço. Juntos de novo? Fidelidade, coragem, ousadia e esforço. 4 palavras. E o texto diz: Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. As igrejas hoje, irmãos, não são mais casas, são ruas. Muitos passam. Rua é lugar de passagem. As igrejas se transformaram em ruas. Tem um bocado de crentes que só passam. Do tempo que eu estou aqui, muitos já passaram por aqui. Passaram, já estão no outro canto. E aí já vão para outro lugar, e vão passando, e vão passando. Não continuam, não perseveram. E sabe o que isso denuncia? Nosso caráter. Sabe por que muitos não continuam? Por causa da deficiência de caráter. Por causa da deformidade no caráter. Daniel, um moço de mais ou menos 17 anos, lá na Babilônia, sem seus pais, sem seus parentes, não era sua cidade, seu nome foi mudado, não era mais Daniel, era chamado de Belsazar. Seu nome foi mudado, foi castrado. E o texto diz que Daniel continuou. A pergunta é: e nós? Adolescentes precisam continuar. Jovens precisam continuar. Adultos precisam continuar. E o que a gente analisa é que Daniel chega aos cerca de 87 anos no reinado de Ciro. E é no reinado de Ciro que ele toma a decisão de mandar os cativos de volta. E aos 87 anos por aí, diz a palavra de Deus que Daniel fez 3 semanas de jejum e oração. 21 dias jejuando e orando. Já pensou, irmão? Um velhinho de 87 anos por aí, jejuando e orando. Porque ele entendeu que tinha cumprido o tempo.
Daniel continuou. Você precisa continuar, meu irmão. Minha irmã, você precisa continuar. A terceira igreja precisa continuar. Nós precisamos continuar para a glória de Deus. Que coisa linda quando a gente lê a história de Daniel. E me chamou a atenção esse texto. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Meu irmão, abra sua mente, avance, continue em nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa, você não sabe tudo, nem eu sei tudo. Sempre estamos aprendendo. Temos que ter mente aberta para aprender mais uma coisa, algo mais, crescer mais um pouco. Eu sempre estou aprendendo com novos pregadores, com pregadores. Eu estou ouvindo mensagens, palavras, estou ouvindo, estudando, lendo comentário, comprando livros, aprendendo. Um pastor de Caruaru me disse: rapaz, compra aquele livro, As Mensagens Secretas de Jesus. É bom, eu li aquele livro. E eu descobri uma nova forma de pregar quando eu li aquele livro. Sem ser herético, mas um novo modelo de pregação. E eu vi ali naquele livro, me ajudou. E aí a gente vai pegando material, vai crescendo. E a gente continua. Irmãos, algumas igrejas não querem alguns pastores aí porque eles não crescem. Não é fácil. Imagine estar numa igreja há 12 anos, pregando sermões e procurando pregar mensagem que não seja repetida. É fácil? Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. O povo ainda queria ouvir. Se a gente não crescer, se a gente não evoluir, chega um momento que não dá mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando um navio está afundando, o que é que joga fora primeiro? Quando o navio está para afundar, o que é que se joga fora primeiro? Joga fora primeiro o que não presta. Não é verdade? O que não presta, o que tem menos valor, menos utilidade, vai se desfazendo e vai deixando o que é melhor. Não é assim? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa: você trabalha numa empresa, você tem que ser o melhor. Procurar ser o melhor. Senão, quando estiver afundando, você será o primeiro. Não presta, joga fora. Não tem muito valor, tira. Mas se você for bom, eles dizem: não, vamos se preservando, isso a gente não pode desfazer. Irmão, nós tivemos aqui o exemplo do nosso irmão Nildo, que está chegando de Santa Cruz. Quando um homem aqui descobriu que ele estava sendo jogado fora, eu disse: não, manda ele para cá, porque ele era bom, competente. Se você que é empresário, você que tem empregado, você joga fora os melhores funcionários ou deixa por último? Está falindo, está com problema, você vai segurando os melhores e vai descartando os que não são bons. Então temos que evoluir. Sabe por que Daniel continuou? Porque tinha espírito excelente, porque era um homem de caráter, porque era um homem bom, porque fazia a vontade de Deus, que glorificava a Deus. Diz a palavra, Daniel continuou. Sabe quem é que vai continuar na terceira igreja? Os fiéis, os de caráter, os que são perseverantes. Esses vão continuar. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Quem será que vai continuar? Irmãos, o espírito do anticristo já está no mundo. Não tenho dúvida nenhuma, o espírito do anticristo está no mundo. Eu não sei se o anticristo já está, mas o espírito do anticristo está. E é hora da gente continuar. A palavra do Senhor diz que aqueles que vão vencer o anticristo são os fiéis e aqueles que perseverarem. Daniel continuou. Nabucodonosor era terrível. Beltesazar era terrível. Dario, Ciro. Mas a Bíblia diz que ele continuou. Não interessa quem está na presidência, não interessa quem está no governo. Para nós o que interessa é que a gente tenha uma aliança, um pacto com Deus. Seja na Babilônia, seja onde for, altera, muda-se leis, muda-se as coisas, mas nós vamos continuar em nome de Jesus. Levante a sua mão e ore a Deus e peça graça a Deus para você continuar em nome de Jesus. Continuar na palavra, continuar amando a Deus, continuar nos princípios de Deus. Senhor, nós levantamos nossas mãos para pedir graça, força, para continuar. Tua palavra diz que Daniel continuou e nós queremos continuar para a glória do teu nome. Que a terceira igreja continue avançando, que a
terceira igreja continue com fidelidade, continue com coragem, que essa igreja continue ousada, que essa igreja continue ativa, que essa igreja continue esforçada para a glória do teu nome, Senhor amado. Sejamos uma igreja que dá prosseguimento, uma igreja que continua para a glória do teu nome. Oramos pela liderança, oramos pelos departamentos, oramos, ó Deus, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, pelos idosos, que todos continuem para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fale com seu irmão que está ao seu lado e diga assim: continue, meu irmão.